Muito obrigado pela sua companhia. Você pode interagir conosco. Vai lá na nossa página no Facebook, deixa sua foto, deixa seu vídeo, deixa sua reclamação, sua sugestão. Fica à vontade. Você também pode fazer essa interação através do nosso WhatsApp, que é o 99226-1305. 99226-1305. Meu amigo Paulo França, tudo bem com o senhor? Tranquilo, seu Wilson. O senhor está disfarçado assim por quê? Não estou disfarçado. Ah, não está disfarçado? Segundo os meninos ali da portaria, segundo ali o pessoal da portaria, diz que nós estamos formando uma fraternidade algo caponiana. Mas não é o caso. Aliás, o Rubilar Santos foi o mais que chegou próximo. Falaram daquele negócio do chapéu igual do Negão, não sei o quê. Não, né? Não. Aí ele falou do Santos Dumont. Aí eu vou e alço o voo, né? Então hoje o senhor está nas asas do Santos Dumont, está pegando essa carona do Santos Dumont. Já posso pegar uma carona se você daqui a pouco quiser um trechinho também de uma declaração para os namorados anotarem. Então aí... tem como colocar aí já a trilha sonora, minha diretora? O senhor já está pronto para fazer a declaração? Assim, já tô. Ah, então tá. Então vamos começar assim com a declaração para começar a tarde de quarta-feira muito bem. Então, música aí para o senhor Paulo França declamar poesia. Vai lá, seu Paulo. Eu contemplava aquele beija-flor, beijando aquela flor, e me lembrei das minhas mãos acariciando teu corpo. Beija-flor, beija-flor, beijo amor, eu te amo, meu amor. Vai anotando aí, viu? Vai anotando. Isso daí é pro Dia dos Namorados. Me dá imagens que foram feitas hoje de manhã pelo helicóptero da Rede Calderário de Comunicação. Sabe aquela invasão lá no distrito? Pois é, ela aumentou e já está chegando nas proximidades do ramal do Brasileirinho. As imagens foram feitas pelo repórter cinematográfico Alex Gomes. Hoje pela manhã o helicóptero da Rede Calderário de Comunicação fez um sobrevoo nesta área e a invasão está aumentando. A invasão está aumentando. O que a gente percebe é a devastação que acontece na área. Olha só o prejuízo ao meio ambiente. E já já eu vou trazer detalhes dessa situação, porque o Rômulo de Castro foi lá conversar com esses invasores. Olha só essa história, uma história chocante. Uma menina de 19 anos matou o próprio pai a facadas. Isso foi no bairro Nova Cidade. Está aí o momento em que a polícia vai até o local para fazer o trabalho de perícia. E aí no local a polícia descobre que foi a menina que havia assassinado o pai. Por que eu estou falando isso? Porque a menina ligou para o SAMU inventando uma história. Nossa casa foi invadida durante a madrugada e os bandidos mataram o meu pai. Só que aí foi descoberto que ela havia praticado este assassinato, teria pensado em esquartejar o corpo, colocar dentro daquela mala, também teria tentado cavar um buraco no fundo do quintal para enterrá-lo. Só que aí desistiu e ligou para o SAMU inventando essa história. Está aí o Instituto Médico Legal fazendo o recolhimento do corpo. Vamos entender um pouco mais dessa história. Roda aí. O corpo do metalúrgico Kedson Barbosa foi encontrado pela polícia com as mãos e os pés amarrados na sala da casa dele, no bairro Nova Cidade. Segundo a perícia, Kedson foi morto com 13 facadas. A perícia ela informou de uma forma resumida para nós, né? Esse é o serviço dela, né? 13 facadas, 13 perfurações. De acordo com a polícia, a filha da vítima, Kimberly Casey, de 19 anos, confessou o crime. A família chocada não entendeu o motivo. E tá um mistério aí, né? Que ninguém sabe o que foi que aconteceu. Mas é estranho, né? Confessou, deu detalhes, contou tudo, a mecânica, a dinâmica, falou a respeito de tudo, falou como tudo aconteceu. No quintal da casa havia um buraco sendo cavado, que, segundo a polícia, seria possivelmente para enterrar o corpo do metalúrgico. O delegado Ivo Martins não revelou detalhes do depoimento da jovem, mas adiantou que acredita que ela não agiu sozinha. Porque os nós estavam muito apertados, estavam muito bem dados, né, tanto no braço quanto na perna, e ela não tem um biotipo que consegue, né, dar um nó com aquela força necessária toda. Então esse tipo de coisa só que a gente está checando, pode ser que ela esteja cobertando alguém. Sobre essa história aí, sobre o fato de ter uma outra pessoa envolvida. Ainda há pouco o delegado apresentou a moça
que é suspeita de ter praticado este homicídio. Ela conversou com a nossa equipe de reportagem, expôs os motivos pelos quais teria praticado esse crime contra o pai e daqui a pouco, inclusive, eu quero o comentário do Paulo França para saber até que ponto, perante a lei, isso é um atenuante, até que ponto a pena pode ser mais branda a ela por conta do que ela está apresentando e se de fato for comprovado. Daqui a pouco o Paulo França vai comentar mais essa situação, já você vai conferir detalhes, já você vai conferir outros detalhes deste caso, inclusive o depoimento dela. Ela conversou com o repórter Márcio Azevedo e disse o que teria motivado este assassinato, que teria motivado este crime. Já outros detalhes dessa situação. E o Alexandro da Silva Mendonça, de 18 anos, foi assassinado ontem à noite na rua Inibituba, no conjunto Mutirão, no bairro Novo Aleixo. De acordo com testemunhas, os disparos foram feitos por 2 homens que estavam num carro Honda Civic de placa não identificada. A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Integrado de Polícia e depois encaminhada para a Delegacia Especializada em Homicídios. E ontem à tarde aconteceu um acidente gravíssimo entre 2 ônibus e um carro e deixou pelo menos 15 pessoas feridas. Isso foi na divisa ali da Zona Leste com a Zona Norte, nas proximidades da rotatória do produtor. A batida teria sido causada pelo motorista do carro menor que tentava fazer uma manobra irregular. E a gente tem a matéria, roda aí. De acordo com os agentes municipais de trânsito que estavam aqui no local, o acidente aconteceu às 2h20 da tarde. O carro modelo Saveiro vinha vindo na avenida e cruzou justamente na saída dos ônibus aqui no Terminal 4. O ônibus que vinha acabou batendo do lado do carro e um segundo ônibus bateu também na traseira deste coletivo. Com esse acidente, pelo menos 15 pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas pelas equipes do SAMU para hospitais próximos aqui da Zona Leste. O motorista da Saveiro não teve grandes ferimentos. A maioria dos feridos estava realmente dentro dos coletivos. No momento do acidente, o trânsito ficou lento, mas no fim da tarde a via já estava completamente liberada e apenas alguns restos de cacos de vidro estavam aqui atrapalhando os motoristas. O trabalho de perícia está sendo feito e os responsáveis, quem provocou o acidente, deve responder por isso. Mas é muito comum no Terminal 4, muitos condutores não querem ir lá na bola, ir lá na rotatória do produtor para fazer o retorno e fazem o retorno dentro do terminal de integração. E isso é um perigo muito grande, é um risco muito grande. Então atenção, condutor. Vá lá embaixo, faça direitinho, faça como diz a legislação, senão você corre o risco de provocar um acidente como esse daí. E ontem teve manifestação dos moradores do bairro da Raiz do Igarapé do 40, na zona sul de Manaus. Isso foi no início da noite de ontem. O motivo é o não recebimento do auxílio aluguel por causa da cheia. Alguns manifestantes também reclamaram da demora da entrega do Prosamin. Durante a manifestação, eles fecharam a Avenida Costa e Silva com madeiras e outros materiais que foram incendiados. A polícia chegou lá para conter os manifestantes, acabou inclusive usando uma bomba de efeito moral para dispersar as pessoas que estavam lá nessa manifestação. Os moradores liberaram a rua, mas disseram que vão voltar com o protesto se a prefeitura não der nenhuma resposta até hoje à tarde. Então eles estão esperando essa resposta da prefeitura com relação ao atraso nesse benefício que foi prometido a eles. A do Prosamin, né? Uma das medidas que o governo federal tomou é exatamente o corte, né, de 50% nos recursos que seriam canalizados para o Minha Casa Minha Vida. Isso aí inclui naturalmente a questão do Prosamin e também repasses do BNDES, do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Está dificultando por causa que estava muito fácil, né? Estava assim, tipo uma farra. Todo mundo ia lá, pegava recurso do BNDES e pagava assim um percentual mínimo. Agora não, as coisas estão sendo revistas e lamentável, né? Que justamente o Prosamin, que é um grande projeto social,
vá sofrer corte nesse momento. A gente lamenta e endossa essa batalha, essa luta de todas as pessoas que pleiteiam uma decência, uma moradia decente. E hoje pela manhã foi a vez dos concursados da Suzan num concurso, os aprovados, na verdade, no concurso da Suzan do ano passado. Eles estiveram lá na frente da secretaria, que fica aqui no bairro do Aleixo, querem saber quando serão chamados. O Rômulo de Castro esteve lá, acompanhou essa situação e traz os detalhes. Confira. O protesto desses enfermeiros e técnicos de enfermagem que foram aprovados no concurso de agosto do ano passado se concentrou em frente à sede da Secretaria Estadual de Saúde. Eles querem a convocação imediata, já que, de acordo com eles, depois de 10 meses, nenhum posicionamento foi tomado até agora por parte do governo do estado. Aqui tem cerca de 30 aprovados, que representam os 11.646 que passaram na prova em agosto de 2014. A gente veio buscar uma resposta para saber uma data de convocação, porque o Diário Oficial já foi liberado com homologação no dia 31 de março de 2015, a gente está aguardando uma resposta a respeito disso. E uma situação que nos prejudica bastante, a Suzan continua renovando o contrato com terceirizadas e colocando funcionários ocupando as nossas vagas, de todos os cargos e todos os níveis. Nós, inclusive, temos essas documentações para comprovar isso. Segundo ainda esses aprovados nesse concurso, o governador José Mello teria dito que ainda este ano iria convocar pouco mais de 5 mil de forma imediata. Mas até agora ninguém foi chamado. Eles já se reuniram diversas vezes com o próprio governador, com representantes do governo, e estiveram cerca de 2 semanas atrás em frente à sede do governo também, na zona oeste da capital, mas nenhum acordo foi fechado. Enquanto isso, essas pessoas continuam aqui, fizeram o concurso, se prepararam, mas, por enquanto, ainda não vão ocupar as vagas. A dona Regina não é técnica em enfermagem, não é enfermeira, mas tem uma filha que fez o concurso e também não foi chamada. A senhora veio para cá, o que é que a senhora tenta hoje nessa manifestação? É reivindicar os direitos dela, que estudou, fez concurso, fez cursinho, passou, estudou e está em outro estado porque o governo não chama para ela vir trabalhar aqui, né? No caso, passou, tem que chamar para trabalhar, porque ela tem direito, né? Olha, nós já estamos manifestando há vários meses aqui, já fomos ao Ministério Público, já solicitamos audiência com o governador, já conversamos com o secretário e, infelizmente, nós nos sentimos enrolados, né, com tudo isso. E futuramente, agora a gente vai partir para a justiça, através da justiça, o nosso direito. Eu estou recebendo uma nota da Secretaria de Estado da Saúde informando que o concurso público realizado pelo órgão no ano passado e cujo resultado final foi homologado em abril deste ano está dentro dos prazos legais do edital, tendo validade de 2 anos, prorrogáveis por igual período. Os classificados dentro do número de vagas têm assegurado o direito à nomeação e que a crise econômica que paira sobre o país é o motivo da reprogramação financeira e orçamentária da administração pública, Paulo França. Tu viste 2 anos e mais 2 anos e acaba, sabe, tocando, empurrando a situação com a barriga. Agora, se pode pagar terceirizado isso, fazer um trabalho terceirizado no Estado, pode pagar o pessoal, já teve... o concurso já foi homologado, entendeu? Contrata. É a justificativa, isso agora vai ser sempre a crise do que passa o país. Não tem tanta crise assim, não. Não está também assim essa coisa de Deus nos acuda, sabe? Se eles têm direito, eles estão respaldados, inclusive no edital. Se o edital não fez a previsão dessa prorrogação dos 2 anos, aí é só ir na justiça e pedir a imediata contratação por parte do governo, que eu acho que vai conseguir. Não é garantir o direito na justiça, aí o Estado recorre. Nesse caso não cabe nem recurso, sabe? Não é para fazer recurso. Contrata o pessoal e acaba com essa coisa do terceirizado. Porque com concurso, você embasa o que está na Constituição. Acesso ao setor público através de concurso. Terceirizado é uma aberração. Ponto final. Ainda há pouco, Paulo França, nós falamos da manifestação lá no bairro da Raiz. Estamos falando agora da manifestação dos aprovados no concurso e já vamos falar de uma manifestação que acontece neste momento na Câmara. A manifestação é encabeçada pelos mototaxistas que são contra um projeto de lei que prevê multa
para aqueles que estiverem conduzindo passageiros que não estiverem com aquela touca de proteção. Os mototaxistas estão revoltados com essa situação e já já eu vou trazer detalhes. Agora eu tenho imagens do helicóptero da Rede Calderário de Comunicação. O que aconteceu foi o seguinte: a nossa produção recebeu uma notícia, uma denúncia de uma invasão que estaria acontecendo nas proximidades do ramal do Brasileirinho. E hoje, Paulo França, nós sobrevoamos essa área e descobrimos o seguinte: que essa invasão é continuidade daquela nas proximidades do Puraquequara, ali no Distrito Industrial 2. Ou seja, a invasão está aumentando. E o que a gente percebe é a destruição do meio ambiente, é a devastação. Árvores foram derrubadas, você observa aí que já tem casas de alvenaria, Paulo França. E aí, o que eles fazem, esses invasores? Chegam lá, delimitam os lotes, vendem, estabelecem onde vai ser a área residencial, onde vai ser... Esse daí é um dos responsáveis, né? Esse daí seria um dos responsáveis, Paulo França, por esse movimento aí. É o Sabá, né? Diz que todo mundo tem medo desse cara aí, desse tal desse Sabá, que é o cara que promove as invasões, também tem envolvimento com o tráfico de drogas. O Rômulo de Castro foi lá e traz outros detalhes. Vamos conferir. Uma denúncia feita à nossa equipe de reportagem nos trouxe até o bairro João Paulo, zona leste da capital. Este aqui é o ramal do Brasileirinho. E mais adiante, marcas de mais uma demonstração de falta de respeito ao meio ambiente. E um problema sério em Manaus: invasão. Esse terreno daqui não há como precisar quantas casas, quantos barracos já foram construídos. Mas é só se aproximar um pouco mais para a gente ver que aqui tem um clarão que foi aberto no meio da floresta e ali, do lado esquerdo, outro que segue o mesmo caminho. Perto dali, mais barracões e casas de alvenaria. As construções estão a poucos metros de uma grande fábrica de componentes do polo industrial de Manaus. Essa invasão aí, ela já está com mais de ano, já está com uns 8 meses mais ou menos, e ela já está aqui no quilômetro 3, já perto do quilômetro 4, onde já vem fazendo a devastação total nessa floresta aí, que é a área da Suframa. E se não tomarem as providências, aí eles vão devastar essa área toda e depois vai ficar muito difícil aí até para retirar desses invasores daí de dentro. Não é todo mundo que fala sobre o assunto por aqui. A maioria tem medo porque, segundo a polícia, a área é comandada por traficantes, como o Sebastião Ribeiro Marinho, conhecido como Velho Sabá. Os caras que comandam essa invasão, todos eles, os que comandam são ex-presidiários. É um tal de Aguinaldo e o pessoal do Velho Sabá. Só que esse pessoal do Velho Sabá, ele já se encontra preso. Mas o resto que comanda, que aterroriza aí esses invasores e que comanda essa invasão toda, são o pessoal deles. Segundo a polícia, o traficante e ex-presidiário é ligado a uma máfia e é um dos comandantes de invasões na capital. Sabá foi preso de novo no dia 9 de abril deste ano, durante uma operação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Na ocasião, a polícia recuperou 3 carros e encontrou o corpo de uma jovem de 17 anos, dentro de um dos barracos. Vamos conversar agora com o Rômulo de Castro, que acompanhou essa situação. Coloca aqui o Rômulo para a gente e está acompanhando essa história. O Rômulo já sabe de quem é essa terra aí? É aquela terra que é da Suframa, que é a continuidade daquela invasão? Wilson, boa tarde, muito boa tarde para você em casa acompanhando ao vivo o Alô Amazonas. Também todos nós queremos saber de quem realmente é essa área, que a gente foi até o local por causa de uma denúncia feita por moradores daquela grande área, um terreno que, olhando de longe, a gente nem imagina, Wilson, que ali é uma invasão, mas basta entrar um pouquinho no quilômetro 2, quilômetro 3 e a gente acaba se deparando com essa devastação que nós acompanhamos. Em nota, nós procuramos quem inicialmente nós achamos que seria dono daquela área aqui, Suframa e Suabe. Essas informações foram repassadas por moradores que disseram que ali, inclusive, tem fábricas do Polo Industrial de Manaus. Nós ligamos, então, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que informou o seguinte: naquela área já existe um mandado de reintegração de posse para o referido local, que pertence à SUAB, que é a Secretaria de Habitação e Urbanização. Foram detectados no local 139 pontos de ocupação irregulares em área de preservação permanente.
O órgão agora aguarda que seja feito o cumprimento da referida reintegração. Esta é a nota que foi enviada à nossa equipe de reportagem pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Essa área aí que pertence à SUAB é a área que fica no Parque Buriti 2, no conjunto João Paulo, que é o outro lado, Wilson, na verdade, que fica ali no meio de toda essa confusão. Floresta de um lado e invasão de outro. Então, essa área que pertence à SUAB, para deixar bem claro, é aquela que fica entre o Parque Buriti 2 e o conjunto João Paulo. Já a área pertencente à superintendência da SUFRAMA, a gente tem a seguinte informação: a invasão também já é de conhecimento da autarquia, que já tem decisão favorável de reintegração de posse. Logo, logo, essas pessoas poderão ser retiradas dali. O terreno ao lado, que também sofreu ações ilegais, está dentro desse processo de reintegração. O processo ainda será avaliado, analisado e a situação em breve deverá ser resolvida. Agora, essa parte que pertence à SUFRAMA é exatamente a que fica próxima do ramal do Brasileirinho, no Distrito 2. Eu estive lá junto com o nosso repórter cinematográfico Pedro Bala e olhando de uma área um pouco mais alta, ali no quilômetro 2 ou 3, não recordo muito bem agora, Wilson, a gente olha para baixo e lá no fundo nós conseguimos ver duas grandes empresas do polo industrial de Manaus. Segundo os moradores, são empresas de insumos que fabricam equipamentos e mandam para uma montadora de motos aqui na capital. Essa informação a gente não conseguiu confirmar, mas o certo é que ali no meio dessa invasão tem duas grandes fábricas que já estão tomadas. Nos arredores, onde antes existia muita árvore, hoje tem apenas barracos, como nós acompanhamos também nas imagens do Alex Gomes, que foi lá com a RC Coop, foi verificar essa situação. Vegetação, aos poucos, dando lugar à degradação e, mais uma vez, trazendo à tona aqui no Alô Amazonas a polêmica da invasão ilegal de terras aqui em Manaus, Wilson. Pois é, Rômulo. E Paulo França, tudo indica... Quer dizer, tudo indica que já tem algum tempo essa invasão aí, não é de hoje. Parece que alguém está fechando os olhos a essa situação. Será que a gente teve que sobrevoar lá para descobrir essa situação, para descobrir essa invasão? Wilson, é legal que um dos invasores fala aqui já tem mais de anos, 5 anos, nós estamos aqui há 8 meses. Quer dizer, um contrassenso, né? uma contradição. Agora, o detalhe importante, isso aqui, em terra pública, não vai caber a questão do uso capião. Não cabe, quer dizer, eles não vão estar respaldados nunca, sabe? Eles nunca vão tomar, eles podem até invadir e tudo mais. Aliás, podem invadir não devem invadir. E se a SUFRAMA já tem uma decisão favorável, tem que detonar essa questão da retomada, da reintegração da posse, sabe? Aí todo mundo vai reclamar. Agora o interesse público da SUFRAMA, inclusive de trabalhadores, de investimentos de fábricas aqui na cidade de Manaus, não pode atender individualmente. Esse interesse aqui, esse aqui. Não pode, sabe? E aí não é questão de agir com desumanidade, não. Ao contrário. O que não pode, Wilson, também, aí a gente se posiciona claramente, é que a invasão determine o que vai ser feito ou não em Manaus. Sabe? Aí você depois vê. Aí o pessoal quer escola, quer segurança, quer saúde, quer um monte de coisa. Agora tem que dar a contrapartida. Por que ele se arvora o direito? Não, da SUFRAMA. Não. Por que ele diz que ele tem direito? Não tem direito. Ele não está respaldado num título definitivo. Não está respaldado numa decisão, num contrato, num cadastro da própria SUAB. Enfim, sabe? Ele tem que fazer logo. Agora, eu quero ressaltar o seguinte. Não é para ficar... a retirada e depois eles invadem. A retirada, eles invadem. Isso aí vai virar um processo repetitivo que acontece no direito. Então não precisa, já está em andamento, então montar uma estrutura também para impedir as invasões. E mais uma vez, indício de que essas invasões têm a ver com a bandidagem, têm a ver com o pessoal que é envolvido com o tráfico de drogas. E aqui eu quero dizer o seguinte, eu não estou acusando quem está lá dentro de ser bandido, não é isso não. Até porque quem está lá dentro é massa de manobra. Perfeito. Porque bandido, traficante, ele não precisa de casa. Ele está afim de um lucro fácil, ele está afim de ganhar benefício na costa de outras pessoas. Porque ele não vai para lá não, Paulo França. O cara que está comandando a invasão, ele só recruta aquele pessoal, recruta idoso, recruta grávida. Grávida é bem recrutada nesse negócio porque causa sensibilidade. Né? Não, a polícia veio, tem que vir a grávida, os idosos e as crianças para a linha de frente, porque aí a polícia não vai para cima. Essa é uma estratégia muito utilizada por esses bandidos. E é algo que
A polícia precisa desarticular, a polícia tem que ir para cima. E as pessoas que estão aí na invasão, não deixe ser manipulado por esse pessoal aí, não. Não deixe ser manipulado, não. Porque vocês estão aí, eu sei que precisam de casa, mas aí vocês estão servindo a interesses de bandidos. Wilson, e só um detalhe para a gente destacar aqui, que os projetos da SUFRAMA são ecologicamente perfeitos, eles não agridem o meio ambiente, então não dá direito a ninguém fazer essa desarrumação, essa devastação que se faz nas áreas de invasão. É para se repudiar mesmo, é para repelir mesmo. Muito obrigado ao Rômulo de Castro pela participação. Boa tarde para você, Rômulo. Boa tarde, muito boa tarde a todos. E já eu vou trazer detalhes daquela situação que aconteceu no Nova Cidade, onde uma menina de 19 anos, essa daí matou o próprio pai. Ela foi apresentada ainda há pouco na delegacia especializada em homicídios e conversou com a nossa equipe de reportagem. Disse quais foram os motivos que a levaram a praticar este crime. Já eu trago os detalhes, não saia daí. Voltando de... Pepinho, você que não me avisou, né, Pepinho? Cadê o Guma? Cadê o Guma? Olha, o Guma também sumiu. Todo mundo desapareceu, o pessoal me deixa aqui sozinho e ninguém me avisa nada. Enfim, olha ali, você sabia que o programa estava voltando, né? Culpa do Pepinho. Bom, vamos voltar a falar sobre o caso da filha que matou o próprio pai a facadas. Aconteceu na madrugada de ontem. O Márcio Azevedo acompanhou ainda há pouco a apresentação que foi feita lá na delegacia especializada em homicídios. O que ela disse, hein, Márcio? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde a quem está conosco em casa. Caiu energia de tudo aqui, viu? Caiu tudo aqui. Bom, caiu tudo lá, o Márcio Azevedo não está me ouvindo, mas a gente vai restabelecer o contato com ele, porque o Márcio Azevedo esteve ainda há pouco na delegacia especializada em homicídios e ele acompanhou essa apresentação, inclusive conversou com essa jovem de 19 anos de idade que matou o pai. Só para você, coloca de volta aquelas imagens, minha diretora, só para a gente relembrar aqui o caso. O que aconteceu foi o seguinte, na madrugada de ontem, ela deu 13 facadas no pai e aí, sem saber o que fazia com o corpo, amarrou o corpo, né? Amarrou as mãos. Quando foi cedo, ela pediu emprestada uma enxada, tentou cavar um buraco no quintal lá da casa para enterrar o corpo. Pensou, inclusive, em esquartejar o corpo e colocar numa mala. Olha só, pensou em fazer isso. Só que aí depois ela teve uma outra ideia, ligou para o SAMU dizendo que a casa dela tinha sido invadida por bandidos e que mataram o pai dela. E aí o pessoal do SAMU ligou para a polícia, como é de praxe, como tratava-se de um homicídio. Chegando lá, a polícia desconfiou da história, foi para cima dela, apertou a menina, foi lá perguntar o que tinha acontecido de fato, desconfiou da cena do crime e aí ela acabou confessando que assassinou o pai. Vamos então conferir o que ela conversou com o Márcio Azevedo, vamos conferir detalhes da apresentação que aconteceu agora pela manhã. Roda aí. Pode não parecer, mas essa é a jovem que assassinou o pai ontem no Nova Cidade, a Kimberly Casey de Jesus, de apenas 19 anos. Observando assim esse corpo franzino, não dá para imaginar que ela premeditou tudo. Segundo a polícia, a faca utilizada para o crime foi essa. A enxada, que ela iniciou a escavação de uma cova com a intenção de esquartejar o pai, colocar dentro dessa mala e enterrá-lo. Mas o plano não deu certo. Segundo a polícia, ela acionou o SAMU pela manhã para tentar dar outra versão, dizer que bandidos entraram na casa e o pai foi morto. Nós fomos acionados pelo CIOPS para comparecer na ocorrência de encontro de cadáveres. Chegamos lá, nos deparamos com o corpo atingido com 13 facadas e a partir daí já desenvolvemos as investigações do local de crime. Né? E nos chamou a atenção a frieza com a qual ela se portava, na medida em que, enquanto os outros parentes demonstravam sentimento, dela não saía nenhuma lágrima. A partir daí, então, detectamos esse ponto e intensificamos as investigações quanto a ela. E quando, em determinado momento, ela resolveu confessar o fato. Kimberly, você disse para a polícia que tinha um motivo para ter cometido o crime. Qual é esse motivo? Porque ele abusava de mim. No dia do crime, aconteceu alguma coisa íntima entre vocês? Sim. O que aconteceu? A gente chegou a ir para cama. Isso que horas? 11 horas, meia-noite, por aí. Forçada ou não? Não. Mas naquele momento você já tinha premeditado que iria matá-lo? Naquele momento que você estava na cama com seu pai? Não, ainda não. Em que momento você decidiu fazer isso?
Eu tava com nojo da cara dele de fazer aquilo e não queria mais aquilo pra mim. E por que você, dos 13 anos aos 19, ou seja, 6 anos, nunca denunciou? Eu tinha vergonha de falar pra alguém da família e ninguém acreditar. Qual era o sentimento que você tinha pelo pai? Porque geralmente a filha vê no pai a primeira figura de amor é o pai. Tinha nojo, tava com nojo já dele, não queria mais morar com ele. Ela não queria mais morar com ele, mas segundo a polícia, a outra motivação era que ela queria ficar com a casa para morar com a namorada. No desenrolar das investigações, ela prestou depoimento dizendo que tinha a intenção de ficar com a casa do pai, inclusive já tinha contactado a namorada, de nome Raíssa, para que fosse morar naquela casa ontem, na data de ontem, no dia dos fatos. Segundo ela, o pai teria dado a casa para ela, mas na verdade já estava tudo premeditado, né, e ela ceifou a vida do pai justamente para poder ficar com a casa. Deixa eu conversar agora com o Márcio Azevedo. Oi, Márcio, boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde. Chocante, né? Pois é, o delegado tinha falado sobre a participação de uma segunda pessoa no crime. Isso já foi descartado ou ele continua pensando assim? Já foi descartado, sim, Wilson, porque ontem, quando ela prestou depoimento da delegacia, inclusive ela conseguiu... A dúvida parava pela forma como o pai foi encontrado, com os pés e mãos amarrados e os nós, por ela ser uma menina franzina. Mas ela reproduziu, o delegado confirmou que ontem ela reproduziu os mesmos nós que foi dado no corpo. Então, com isso, ele tirou essa dúvida. E o que ia acontecer? Ela tinha uma mala, tinha uma faca, a ideia dela era esquartejar o pai, colocar na mala e enterrar no quintal. Por isso que pela manhã o crime aconteceu por volta de 1h da madrugada. Ela passou a noite, o resto da madrugada toda, arquitetando o que ia fazer. De manhã foi no vizinho, pediu emprestado a enxada do vizinho e começou a escavar a cova no fundo do quintal. O problema é que o sol estava muito forte e ali era aquele barro duro. E por ela ser franzina, não conseguiu. E aí ela teve que pensar numa maneira de tentar se sair do acontecido. Foi aí que ela ligou para o SAMU, pedindo socorro, dizendo que tinha chegado em casa, encontrado o pai naquela situação e armou toda a situação como se tivesse acontecido um assalto. O problema é que não há crime perfeito e a casa foi toda limpada, limparam a casa toda, tiveram todo esse cuidado, mas havia sangue nos pés da vítima. E aí a polícia começou a desconfiar, tanto é que os investigadores já antes mesmo dela confessar começaram a filmá-la, como a gente vê aí, ela abraça os familiares, mas não esboça reação, não chora, e aí foi quando eles resolveram apertá-la e ela acabou confessando. Wilson, segundo o delegado, o caso está esclarecido, não há dúvida que tenha participado outra pessoa, o que precisa ser esclarecido, segundo o doutor Ivo, somente a dinâmica. A dinâmica ainda não ficou muito fechada, né? Em que momento ela fez, como ela fez, se ela matou primeiro, amarrou depois, se ela pegou o facão, isso ainda vai ser esclarecido. Pois é, inclusive eu ia lhe perguntar, eu não sei também se você já tem essa informação, se a polícia tem essa informação, ela o matou no momento em que ele estava dormindo? Isso, ela falou isso pra gente lá sim. Depois que eles mantiveram relações sexuais, ele dormiu. E aí, isso é o que ela diz, né? Mas segundo o delegado há uma certa contradição, então eles vão esclarecer. Mas ela diz que depois que ele dormiu, ela resolveu matá-lo, foi lá e esfaqueou ele 13 vezes. É um caso muito sórdido, como ela diz aí, ela justifica isso pelo abuso sexual, inclusive não entrou na reportagem, mas ela fala que além dela, o pai abusava de uma irmã menor, de uma irmã que ela tem. A polícia diz que vai investigar também isso aí para saber. De qualquer forma, não justifica. Agora é um caso bem sórdido, né? Isso que eu não sei nem se a psicologia explica isso, né? Pois eu percebi na entrevista, Márcio Azevedo, uma frieza muito grande dela, ela esboça poucas reações, mesmo sem estar gravando, ela também é desse jeito fria? Até um pouco mais, viu? Até um pouco mais. Ela entrou lá, cabisbaixa, calada. Eu perguntei a ela se ela se arrependia. Ela disse que sim e que não. Eu falei, mas como é isso? Ela disse que não sabe explicar direito, mas o sentimento que ela tinha pelo aquele homem, que era o pai dela, era um sentimento já de repulsa e de nojo, segundo ela, pela questão dos abusos sexuais. Perguntei também por que ela nunca denunciou isso. Como ela disse, ela tinha medo da família, de ninguém acreditar e nada ser feito. E ela cresceu e resolveu fazer isso aí, segundo ela, premeditado, apenas
na noite de ontem, final da noite de ontem, início da madrugada de hoje, depois da última vez que eles tiveram relações sexuais. E o que a psicologia fala sobre isso? Você conversou com um especialista? Então, quando a gente chegou na redação e começou a discutir sobre isso, a gente falou, não, a gente tem que ouvir um especialista, porque para tentar trazer uma explicação, se bem que isso não, né, eu acho que não tem explicação, mas para a gente tentar entender o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa, ainda mais se realmente esses abusos sexuais aconteceram pelo pai. Nós fomos ouvir uma doutora em comportamento humano e professora da Universidade Federal do Amazonas, que nós vamos ouvir aí, ela vai tentar trazer um porquê de tudo isso. Vamos ouvir. Muitas vezes, vítimas de violência, que sofrem violência continuamente ao longo do tempo, elas vivem sim um sofrimento psíquico intenso e que isso pode sim gerar comportamentos dessa natureza, como a gente observa nesse caso, né? Porque nem sempre a vítima ela tem apoio para poder denunciar, ela se sente segura para denunciar, né? E é angustiante viver em sofrimento. Então, ela busca resolver e nem sempre a solução é a mais apropriada, né? Mas, de qualquer forma, isso é um alerta para as autoridades para avaliarem o quanto as políticas de proteção às vítimas de violência estão dando conta de fato, garantir proteção. Wilson, ela falou ainda bastante falou muito mais do que isso. A gente questionou ela o que se passa na cabeça, né, de uma criança que venha sendo abusada, como ela explicou. Quando é criança, ela não tem muito como a quem recorrer, a não ser a falar para um pai, para uma mãe, e muitas vezes as pessoas não dão o devido valor, diz que não é a invenção da cabeça. E ela alerta o seguinte, para que se você, do outro lado, pai, mãe ou parente, se alguma criança chegar com esse apelo, dizendo, por favor, olha, tio, papai, mamãe, porque esse tipo de caso, ela diz que a maioria dos casos acontece dentro do ambiente familiar, pai, irmão, primo que comete o abuso. Então, se a criança procurar, dê a devida atenção, ouça, leve ela para um profissional para tentar de fato descobrir se aquilo ali é verdade ou mentira, mas não chegue dizendo, você está mentindo, não sei o quê, porque esse comportamento lá atrás é que pode ter gerado isso. Inclusive ela explicava que provavelmente esse comportamento homossexual da menina, da Kimberly, também seja decorrente desses abusos, né? Então ela pede muita atenção sobre isso. E como eu disse, ela foi ao longo do tempo guardando isso, agora que ela já tem 19 anos, já é senhora de si, consegue raciocinar, ela resolveu tomar uma atitude para tentar se libertar de tudo isso. E infelizmente a atitude escolhida foi o assassinato do pai, infelizmente. Ok, Márcio, muito obrigado. De nada. Bom, a gente ouviu a opinião da especialista do ponto de vista comportamental e agora nós vamos ouvir a opinião de um especialista do ponto de vista do direito. O que acontece com essa menina agora, Paulo França? Ela vai pegar quantos anos de cadeia? Tem atenuantes pelo fato dela dizer que foi abusada sexualmente? É claro que ainda precisa se fazer aí um exame de conjunção carnal, não sei se é possível fazer esse exame para constatar esses abusos sexuais. O que acontece a partir daí? Wilson, na realidade se trata do crime de parricídio, né? Na verdade ela é uma parricida, é a pessoa que mata o próprio pai. Agora, a atenuante dela, Wilson, e eu vislumbro só essa atenuante, é que ela confessa. Então a confissão pode servir como atenuante. Agora, o crime parece que foi premeditado, já é uma agravante. Com certeza o pai não esboçou nenhuma defesa, já é outra agravante. Entendeu? Então, ao que tudo indica, ele estava dormindo, né? Exato. Então, quer dizer, o encaminhamento é uma pena bastante, eu não diria severa, porque vai ter esse lado também dos abusos que ela sofria. Isso sabe? Pode ser, se for comprovado que ela foi abusada sexualmente, isso pode ser um atenuante? Dependendo do laudo de um profissional psicólogo, entendeu? Dependendo desse laudo. Se ele avaliar a situação, porque o que a psicóloga falou é a questão da estrutura que tem que ter no Estado para garantir, quer dizer, a pessoa ter confiança, dizer, eu vou fazer essa denúncia e vou ser acolhida. Porque, impressionante isso, eu já lidei com casos em que as filhas falavam para a mãe, olha, nós estamos sendo molestadas, E ela não acreditava, porque se tratava do padrasto. Então ela dizia, não, isso é mentira das crianças. Então está na hora realmente das pessoas acolherem essa situação, porque acaba redundando nesse tipo de assassinato. Eu lembro, a grande parricida do Brasil, só para lembrar, é a Suzane von Richthofen. Entendeu? É a grande parricida. Estruturou tudo, montou todo um esquema para matar o próprio pai. No Código Civil, ela já se torna indigna,
para receber qualquer herança do pai. Então é para a irmã, vai para alguém, menos para ela. De qualquer forma, aí ela já é suspeita de um homicídio qualificado. Perfeito. Homicídio qualificado. Então tá certo. Vamos aqui na nossa página no Facebook, o pessoal está comentando essa história. Jéssica, hoje em dia todos os valores estão invertidos. Pai mata filho, filho mata pai. Amor acabou entre as pessoas, é triste. Minha opinião é, chega de impunidade. As leis precisam ser mais severas, as pessoas cometem crime porque sabe que no Brasil nada funciona. O Jaime Caldas também está mandando comentário para a gente, muito difícil opinar sobre isso. Mas tem muitas situações que acontecem dentro dos lares que ninguém sabe. A polícia está aí para esclarecer o caso. Para quem está de fora, é fácil demais julgar e condenar. Mas para a vítima é outra coisa. O certo mesmo é que ela já foi. A Laiana, acredito nela. Afinal, para que serviria a casa se ela seria presa? Hoje em dia as mães preferem deixar as filhas de lado para ficar com macho e quando acontece algo as culpam. Essa menina só estava farta de ser violentada por aquele que deveria somente a proteger. É uma situação polêmica, uma situação que divide opiniões, há muitos comentários sobre essa situação. Você continua comentando na nossa página no Facebook essa situação. Fica à vontade. E tem flagrante chegando aqui no programa Alô Amazonas. Olha só, por volta das 8h30 da noite de ontem, 2 homens armados em uma motocicleta, observem bem, estavam de capacete, fazem arrastões na Avenida Buriti. Os bandidos levaram celulares das vítimas que eles abordavam e, segundo os moradores desta área, os assaltos têm acontecido com muita frequência. A população está cobrando um policiamento na área, aquele policiamento ostensivo, né? Aquele carro da polícia andando de lá para cá, o que não tem acontecido de acordo com eles. Não dá para identificar os bandidos, não sei se também não dá para ver aí a placa da motocicleta, mas enfim, se você desconfiou, se você sabe pelas características que está observando aí pelo porte físico, que sabe quem é, liga para a polícia, liga para o 181, é o pessoal que está desesperado. Isso foi 8h30 da noite, foi 8h30, quando ainda há um certo movimento. E tem mais flagrante chegando aqui no programa Alô Amazonas. Olha só, essas imagens são impressionantes. De acordo com a pessoa que encaminhou, isso daí é lá no município de Altazes. No momento em que, olha só, observe, no momento em que a balsa vai atracar, o passageiro se apressa, ele erra a passada, acaba caindo, olha só, e por pouco não tem a perna decepada. Uma pessoa foi lá, o ajudou, olha só, isso daí foi um verdadeiro milagre o que aconteceu com esse rapaz. Mas enfim, se distraiu ali, não esperou a balsa atracar e acabou acontecendo essa situação aí. Que susto, graças a Deus que só foi um susto, mas que imagem impressionante. Quando eu vi, eu fiquei assustado com essa situação. Então, muito cuidado, pessoal que anda de balsa aí no interior, o risco de acontecer um acidente é muito grande, então fique atento a essa situação. Meu Deus do céu, eu fiquei assustado, só em ver, eu fiquei assustado e assim, meu Deus, o que vai acontecer? Graças a Deus que o pior não aconteceu. 1h01, estamos de volta ao vivo. Olha essa situação. Os moradores cansaram de esperar pelo poder público. Olha aí, são os moradores do Monte das Oliveiras. Se uniram, fizeram lá uma vaquinha e disseram assim, olha, vamos dar um jeito de tornar essa rua trafegável. Segundo eles, há 7 anos estão esperando por essa ajuda que nunca chegou do poder público. Roda aí. Olha, pessoal, eu estou aqui num canteiro de obras, mas essa obra que você está vendo aqui não é da prefeitura, não. São de moradores aqui do Beco São Francisco, que fica aqui na Avenida Samaúma, na Zona Norte. São 50 famílias que decidiram se reunir para fazer o serviço que seria da Prefeitura de Manaus, que é asfaltar cerca de pouco mais de 100 metros aqui, fazer a drenagem, né, do esgoto, coisa que não vinha acontecendo. A comunidade já procurou a Prefeitura por várias vezes. Já foi no Distrito de Obras, que fica aqui na Cidade Nova, já foi na Secretaria de Infraestrutura, que fica no Aleixo, mas parece que até hoje nada foi feito. A gente já está com um período, chegando a um período de 7 anos, pelejando aí e até agora nada, entendeu? A gente tomou uma providência de pegar, fazer uma cota, chamar a comunidade, entendeu? E fazer esse trabalho que está aí, ó, que é o trabalho da Prefeitura, a gente está fazendo. A gente está
com 5 dias fazendo esse trabalho. É um trabalho intenso aí, sol quente e metendo a pé aí, sol, chuva, tá aí o resultado, pé, entendeu? O rapaz aqui já tá até indo embora já porque não aguentou. Ele alugou aí um quarto aí, entendeu? Não conseguiu. Toda vez que ia tem que passar pelo meio do... E agora tá bonito, que tava pior do que tá agora, entendeu? Lá dentro nós temos uma igreja lá, dá pena da gente ver o pastor quando chega lá para pregar o culto pra gente lá. O pastor chega mais melado que um jacaré. O serviço aqui, ó, olha que eu já rodei muito por aí, vi o serviço da prefeitura. Aqui os moradores colocaram a pedra, como é, para fazer, para ficar bem firme aqui o piso, por cima o barro. Esse tubo aqui, segundo os moradores, foram eles que colocaram, né? Aqui tá quebrado porque, enfim, é a ponta aqui do tubo, mas esse tubo serve de drenagem, você tá vendo aí a água saindo. Então, o serviço está sendo feito aqui por essas 50 famílias aqui do Beco São Francisco, que fica aqui na Avenida Samaúma. É na lei orgânica do município oferecer saneamento básico. Está na lei orgânica do município isso. Então eu peço para as autoridades competentes, seu prefeito, seu governador, que possam olhar para essas famílias, que possam se sensibilizar, porque são ser humano também. Minha casa é aqui, e os que entram para lá? Olha, esse senhor aqui, o Carlos, ele teve que pegar um velhinho nos braços, que nem um bebê, dali para levar até ali, ó, pra lá, porque o velhinho ia caindo. A polícia realmente tem que entrar aqui trafegando a pé, não consegue entrar com o veículo, não consegue fazer aqui, digamos, esse acesso aqui dentro. Então, fica bem difícil a nossa situação aqui dentro, né? Então, nós tomamos por providência e metimos a mão na massa e é isso aí, tem que correr atrás, né? O trabalho aqui é pesado, né? Pesado mesmo. O trabalho aqui é complicado. Estamos com 5 dias já jogando esse barro aqui, porque realmente nossa situação estava difícil, né? E nós tivemos que tomar essa atitude porque a gente não conseguia mais nem passar, né? As crianças que iam para a aula. E a gente pedimos, né, que o nosso prefeito olhe pela comunidade, né? Pelo nosso beco, pela nossa rua, porque nós não conseguimos mais viver assim no meio da lama, né? Aí agora nesse período está acabando o inverno. Vai ser que as autoridades olhem, né, para nós aqui, mande pelo menos o asfalto, porque como você está vendo, o aterro nós já estamos fazendo, né? Mande o asfalto, se não quiser mandar alguém para asfaltar, traga a caçamba com asfalto, joga aqui que nós mesmos damos um jeito de espalhar. Pelo menos para acabar mais, amenizar mais esse sofrimento, que a gente não está aguentando mais ver assim mesmo, no meio da lama. Em nota, a Seminf informa que foi ao local e verificou que havia necessita de terraplanagem e finalização com asfalto. O serviço será programado para que seja atendido com a máxima urgência. Não diz, Paulo França, quando é que isso deve acontecer. Diz que é a máxima urgência. Quando será essa máxima urgência deles? Quando cessar a chuva, que sempre tem uma justificativa, né? É desculpa de amarelo mesmo. Dizer, não, está chovendo, a gente não está fazendo. O morador está provando que pode fazer e fazer bem, sabe? Dizer, agora, não, está faltando terraplanagem. Claro, eles não são as pessoas apropriadas, indicadas para fazer um serviço que é de competência da prefeitura. Então tem que ir lá e fazer o serviço, entendeu? Então, sim, nós estamos abrindo espaço, o espaço está aberto, senhor Wilson, aqui, para que você venha aqui e diga, eu sou incompetente para atender os clamores, os reclamos da população. É o que cabe. Agora, um detalhe, em função desse trabalho bacana, sabe, maravilhoso que a população está fazendo aí, que os cidadãos estão fazendo, caberia até, Wilson, fazer uma isenção de IPTU. Caberia, sabe, a contribuição de melhoria que tem dentro da estrutura da prefeitura. Eles estão contribuindo, uma contribuição de melhoria. Vai lá e isenta esses moradores. É o mínimo dos mínimos que pode fazer. Agora, que é uma lambada, meu amigo, isso aí meu amigo, isso aí é material para derrotar candidato, Wilson. E a gente vai continuar acompanhando essa situação. Inclusive, a gente pede aqui um retorno dos moradores. Quando a prefeitura entrar aí para fazer o trabalho, informa que a gente faz questão de retornar até essa rua para mostrar que o trabalho foi feito. E cuidado com o golpe da TV a cabo. Olha só, meu amigo Paulo França, a ação da bandidagem, a bandidagem que está cada vez mais ousada e diversificada. Esse vídeo foi encaminhado por um morador da Zona Norte. O que acontece? Aí estão homens que se passam por funcionários de uma operadora de TV a cabo. Chegam lá com o crachá, observe que o carro não tem nenhuma identificação dizendo que é de nenhuma empresa de TV a cabo. Mas estão lá com a prancheta e dizem assim, meu amigo, nós estamos aqui porque precisamos fazer uma revisão na sua antena. Deu um problema lá com o satélite, a gente precisa fazer uma manutenção. O dono da casa, de boa vontade, diz assim, pois não, podem entrar. E no momento em que os bandidos entram na residência, anunciam um assalto, Paulo França. Foi isso que aconteceu aí nessa residência. E aí eles fazem a limpa.
levam todos os objetos de valor e a família ficou refém. Lá os bandidos estavam armados. Este daí é o veículo que mostra que tem restrição de roubo. É um veículo roubado. Essa Saveiro é roubada. Os bandidos estavam usando esse veículo, provavelmente já abandonaram em algum local, Paulo França. Wilson, é importante, sabe, esse tipo de matéria, um trabalho que o Alô Amazonas faz, porque ele denuncia, né, ele detecta mais uma artimanha, né, um artifício que a bandidagem usa para praticar os seus delitos, os seus crimes, né? Então você fique alerta, fique atento, porque nós fizemos nosso papel, nós mostramos o problema. Então você, sabe, essa história, eu não entendo isso, sabe? As pessoas às vezes abrem as portas, escancaram as portas, entendeu? Chegar lá sem nenhuma identificação, sem nada. Tem que exigir, se identifica. Ou então, peraí que eu vou te falar o seguinte, a palavra mágica. Eu vou ligar aqui para a polícia para confirmar, entendeu? Se realmente... porque se você não pediu serviço, se não solicitou um trabalho para a provedora, por que de repente vai escancarar a sua casa? Não escancare não. Lembrando que quando a operadora vai na sua casa, ela avisa com antecedência e na maioria... Aliás, ela nem vai na sua casa. É você que pede o serviço e fica não sei quanto tempo esperando. Né? Ela não vai assim na sua casa, não. Eu estou esperando desde a semana passada. Pois é. Então, o que acontece? Se você não pediu esse serviço, desconfie. Diz, não, meu amigo, eu não posso lhe receber agora, eu vou entrar em contato com a operadora. Tem algum telefone para eu entrar em contato? E aí você entra em contato, confere direitinho se de fato é da operadora, né? Porque se não for, você pode estar sendo vítima de um golpe. Esse vídeo chegou pra gente ontem, essa situação aconteceu ontem, só que na segunda-feira aconteceu uma situação parecida, os bandidos apresentando esse mesmo argumento na Zona Leste. Então fique atento. E aqui a gente já pede às pessoas, reconheceu algum desses bandidos? Liga para o telefone da polícia, liga para o 181. Você vai entender agora como é que funciona. É muito simples, muito simples. Roda aí a matéria. Virou mania. Tá todo mundo querendo completar a coleção. Desde segunda-feira, os adesivos do Boi Caprichoso estão vindo juntinhos do jornal A Crítica. E na próxima semana é a vez do Garantido. Dentro de cada revista, 30 figurinhas dos itens que fizeram a história do Festival Folclórico de Parintins. Quem acompanhar todas as edições vai poder completar o álbum até o final da semana. Não tem preocupação de que vai vir figurinha repetida. Vamos colocar todas as figurinhas do álbum diariamente no Jornal A Crítica, do Caprichoso até sexta-feira e do Garantido a partir de segunda-feira que vem. Então não há preocupação, não vai faltar figurinha, todo mundo vai completar o álbum. Os exemplares trazem fotos do acervo da Rede Calderaro e imagens exclusivas cedidas pelos bois. E ainda vem mais surpresas por aí. No fim de cada série, o Jornal A Crítica vai lançar um jogo de memória dos Bumbais. Estas são apenas algumas das homenagens da Rede Calderaro aos 50 anos de festival. E a ideia do álbum é justamente resgatar a história de Parintins, dos 50 anos de festival, é um marco histórico. O álbum traz a história dos itens que fizeram diferença nesses 50 anos de festival. Olha só, você que ainda não adquiriu o seu álbum, vá no seu jornaleiro, ou então vem aqui no Jornal A Crítica. Vem aqui e diz assim, olha, o Wilson pediu para que eu viesse aqui pegar o meu álbum. Fala lá com a Paula, fala com o Erval. Isso daqui é um documento. Eu estou aqui colecionando as minhas figurinhas, estou aqui montando o meu álbum, o Guma também o dele. Guarda lá meu álbum. A propósito, meu diretor, gostei da narração desse rapaz. Quem que é esse rapaz? Pode contratá-lo, tá? Contrata que eu gostei da narração do rapaz. Muito bem. Pode contratar o rapaz, tá? E ainda há pouco os mototaxistas estiveram na Câmara de Manaus, estão fazendo um manifesto. Eles são contra uma lei que multa o mototaxista que estiver conduzindo o passageiro que não tiver aí com essa touca. E a multa é bem pesada. O Rômulo de Castro tem os detalhes, vamos conferir. Wilson, a polêmica em torno dessa lei que está sendo chamada de Lei da Touca trouxe para a Câmara Municipal de Manaus, na manhã desta quarta-feira, pelo menos 200 mototaxistas. Eles são contra, principalmente, a multa estipulada para quem desobedecer o fato de ter de dar gratuitamente para um passageiro uma touca. A multa mínima é de R$ 1.600.
1.600 a primeira multa, o reincidente passa de 4.000, terceira multa automaticamente nós perdemos a nossa concessão, porque hoje nenhum mototaxista, ele tem essa renda mensal. Mas não é só os R$4.000 que vem mexer no nosso bolso, é porque além dos R$4.000, automaticamente na próxima que for pego, que não tem mais reincidente, ele vai automaticamente perder a concessão. Então isso foi uma luta que tem mais quase 15 anos que vem nessa luta. Então o vereador, ele está equivocado quando ele inventou essa lei. O que nós estamos questionando aqui não é a multa, não, negativo, e nem a toca. Nós estamos questionando aqui o preço abusivo que está sendo cobrado nessa multa. Mas o preço é estipulado caso não haja o cumprimento da lei. Tem como cumprir a lei e comprar a touca para dar para cada passageiro ou não? Com certeza, com certeza. A lei está aí para ser cumprida e nós vamos cumprir a pé da letra. Agora é o seguinte, eu gostaria só de explicar mais uma coisa. Hoje, o fornecedor dessa touca não é essa que nós estamos usando. O fornecedor dessa touca hoje vem de Goiânia. Aí fica a nossa pergunta como representante da categoria, se faltar no mercado uma touca que o fornecedor mora em Goiânia, eu e os nossos colegas vamos ficar parados por causa de uma touca descartável? Isso é brincadeira, está brincando com a nossa categoria. Por causa de toda essa polêmica, esses mototaxistas vieram até aqui, apresentaram suas propostas. O vereador que propôs, na época, um projeto, hoje já uma lei sancionada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, que é o vereador Joãozinho Miranda, do PTN, ele disse o seguinte: essa lei vai permanecer do jeito que está, mas algumas emendas foram propostas e devem ser aprovadas para tentar minimizar, abrandar essa polêmica. Nós vamos buscar suavizar. Na semana passada eu tive reunião com representantes da categoria, do sindicato da categoria, e nós chegamos a um consenso. E hoje eles dizem que aquele consenso que nós chegamos já não é mais o que interessa para eles. Então nós vamos estar já apresentando a emenda, reduzindo essa primeira multa de 20 para 2 UFMs, que vai ficar em torno de R$150 aproximadamente, e a segunda multa, que seria de 50 para 4 UFMs, que vai ficar em torno de quase R$300. E vamos estar acrescentando mais um parágrafo também a essa emenda, a essa lei, que é justamente a recusa por parte do usuário da utilização da touca vai isentar o mototaxista dessa infração, uma vez que há a possibilidade de o próprio usuário dizer não quero usar a touca. Então nós não vamos estar punindo ninguém por conta da recusa do próprio usuário. E nós vamos estar também na emenda acrescentando que ele terá a suspensão da concessão por 6 meses, terá que passar por uma reciclagem e vamos tirar o inciso do parágrafo 4º que dispõe sobre a perda definitiva da concessão. Então esse é o consenso que nós estamos chegando agora e eu acredito que essa será a emenda apresentada para que complemente a lei. Vocês não foram precipitados na hora de montar essa lei, sendo que não houve aquela consulta pública que deveria, pelo menos na maioria dos projetos? Eu faço meia culpa. Nós, vereadores, aprovamos esta lei sem observar o valor, porque uma UFMS, que é uma unidade fiscal do município, hoje está em torno de R$ 84. Então, quando se falou só em 20, então naquele momento nós aprovamos, porque são projetos que 50% mais um aprova, então a gente faz meia culpa. A intenção do vereador Joãozinho foi boa, mas ele não atentou de chamar a classe para discutir e por isso passamos batido. Então fazemos meia culpa, mas nós estamos aqui para corrigir isso. Tá certo, né, meu amigo Paulo França? Não, tá certo. Eu acho que tem uma ideia bastante interessante, Wilson, a nossa telespectadora, dona Diná Custódio, que diz o seguinte: as pessoas mesmo, sabe, podem tomar a iniciativa de levar a sua própria touca. Sabe que às vezes você vai na manicure, você leva o seu material, assim, vai em outros ambientes e também toma o mesmo cuidado, o mesmo zelo. Então, é uma alternativa. Agora, a lei, ela não pode, quando ela foi aprovada, ali naquele momento poderia ter sido arguída a inconstitucionalidade ou não da lei. Claro, Agora não, ela foi aprovada, já tramitou, entendeu? Isso é um desgaste muito grande. Você perde tempo, você envolve recurso, enquanto você deveria estar debatendo outras situações, outras coisas. Eu acho que deveria ter sido levado em consideração quando colocou lá a quantidade de UFMs. Quanto que é uma UFM? Quanto é que vai dar? Hoje a multa para quem descumprir isso daí, às vezes sai mais alta do que para quem está dirigindo embriagado. Wilson, na verdade, para resguardar a própria saúde, né? Também o uso da touca. Estamos de volta ao vivo com o programa Alô Amazonas. Hoje eu quero dar os parabéns para a Emily. Está fazendo 1 aninho, né, meu amigo Domingos? É a filha do nosso repórter cinematográfico e vai ter um festão. Só não vou dizer a data, né, neguinho? E olha só, o João Paulo Pereira, de 27 anos de idade, foi preso
em cumprimento ao mandado de prisão. Tem foto dele? É esse rapaz. Ele é acusado de ter participação no assalto que aconteceu a uma escola, a uma autoescola no bairro de Flores, no dia 22 de maio. De acordo com investigações, o João, durante a ação, roubou o dinheiro e os pertences dos clientes. Tá aí as imagens que foram registradas pelo sistema de vigilância do local. O comparsa dele já tinha sido preso mês passado por envolvimento em outro crime. Parabéns ao trabalho da polícia que conseguiu desvendar mais essa situação e colocou atrás das grades esses bandidos. E a partir de julho, motoristas de carretas e caminhões não poderão trafegar em horários de pico nas avenidas Mário Ipiranga Monteiro e Jornalista Humberto Calderaro Filho. A medida já funciona em algumas vias da cidade e vai ser estendida. Quem desobedecer vai ser punido. Roda aí. Nas ruas é fácil encontrar quem reclame. É muito pesado, né? Deveria ter um horário na madrugada para rodar a carreta, né? Às vezes eu tenho receio de ficar ao lado ou alguma coisa assim. E geralmente está tremendo muito, você fica meio receoso. Não é para menos. Desde o ano passado, vários acidentes envolvendo carretas foram registrados. Agora o Manaus Trans quer proibir em horários de pico o tráfego de caminhões e carretas com mais de 8 toneladas nas avenidas Mário Piranga e Humberto Calderaro Filho, assim como funciona na Constantino Neri e Djalma Batista. A previsão é que a restrição comece a valer em julho. Na prática, de 6 às 9, máxima restrição. Só pode circular veículo de até 8 toneladas. De 9 às 17, média restrição. Aí pode circular veículo de até 16 toneladas. De 17 às 20 horas, novamente, máxima restrição. Só pode circular veículo de até 8 toneladas. Segundo o Manaus Trans, a próxima avenida a ter o acesso restrito é a Efigênio Salles. Quem for pego será multado com 5 pontos na carteira de habilitação, multa de R$ 127 e retenção do veículo. A gente vai fazer a portaria. A partir da portaria nós temos 15 dias de adaptação e trabalho educativo. Depois desses 15 dias a gente passa a fazer a aplicação da penalidade com os agentes de trânsito. E essas medidas estão sendo tomadas em função de vários acidentes que têm acontecido envolvendo esses veículos pesados. O último deles foi esse daí, lá na Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, que aconteceu 10h30 da manhã aproximadamente. Já a restrição nas avenidas de Djalma Batista, Constantino Neri e agora na Mário Ipiranga Monteiro e Jornalista Humberto Calderaro Filho. E eu fico preocupado porque quando esses caminhões deixam de circular nessas vias, eles vão procurar as alternativas. Então vão procurar Avenida Efigênio Salles, Avenida Alameda Cosme Ferreira, na Alameda Cosme Ferreira, perdão, e inclusive na Alameda Cosme Ferreira foi onde aconteceu o acidente com aquela moça que estava, me parece que no Honda Civic. Ela foi levada para o pronto-socorro em estado grave e acabou falecendo, né, depois de um mês. Então eu fico preocupado com essa situação. Eu fico preocupado que agora essas carretas vão circular por caminhos alternativos e devem seguir por essas avenidas. E no próximo sábado começa a reforma do Terminal de Integração 2, que fica no bairro da Cachoeirinha, na Zona Sul. A Prefeitura começou a orientar os usuários de ônibus e os camelôs que trabalham no local. Então, fique atento para essas mudanças. Roda aí. Os funcionários da Superintendência Municipal de Transporte e de outras secretarias da Prefeitura começaram a orientar os usuários sobre o trajeto dos ônibus que passam pelo Terminal 2. Com a reforma, a partir do próximo sábado, as linhas vão ser usadas nas ruas próximas e não vai ter mais integração. Eles terão que fazer agora a utilização em 2 áreas alternativas, que é aqui na Rua Itacoatiara e na Rua Carvalho Leal. A integração temporal vai ser primordial nesse momento durante a reforma, porque as pessoas vão ter que fazer aquisição do cartão para poder utilizar, porque o terminal não vai estar sendo essa ponte da integração. Os vendedores que se instalaram no terminal também foram orientados que vão ter que sair do local. Para os usuários, essa mudança era necessária. Vai ficar muito bom, porque quando a gente chegar aqui, vai ter como a gente sair, porque estava na hora de reformar esse terminal. Tomara que não seja só aquela maquiagem, né? A gente está esperando que seja um trabalho e um trabalho bem feito. Tem alguns casos aí, temos históricos de alguns terminais de que assim que terminou a reforma, o teto desabou. E lá na Cachoeirinha, no terminal da Cachoeirinha, há um problema muito grave com relação ao pavimento, porque todas as vezes que chove,
Na verdade, é a drenagem que não há, né? Porque todas as vezes que chove, fica um lamaçal e fica uma situação bem difícil para o usuário do transporte coletivo, principalmente. Então, atenção, você que é usuário do transporte coletivo e que usa com muita frequência o Terminal 2, a partir de sábado ele vai estar fechado para esta reforma. E vamos ficar na expectativa de que ele fique, ó, um brinco, né, meu amigo Paulo França? Eu espero. Você já está preparado para partir? O senhor está parecendo, sabe quem? De quem? Valdir Soriano. Valdir Soriano? O cachorro é outro. Mas olha só, o Paulo França tá assim porque o senhor se disfarça quando o senhor sai por aí assim? Não disfarço não. Eu tô com a cara limpa. Inclusive, ontem o cara, o senhor tá sozinho, é negativo. Eu tô com 3 seguranças, esse segurança tá de fora. É porque ficam escondidos. Colega, quem não deve, não treme. É, seu Paulo Não França. Eu só ando com segurança, porque Isso, tá tudo claro, muito difícil. claro. Tá tudo muito complicado. Pepinho. Esse daqui tá ali o outro segurança. Mostra ali, meu Pepinho segurança. também Mostra ali, meu agora. outro segurança. Cadê o... Mostra ali. O Guma. Ali, ó. Eu só ando com esses você dois. Tá bem eu servido, sou hein, elemento meu? surpresa. Você tá tranquilo. Ó, tá eu bem sou servido. elemento Aí. surpresa. E, Minha assessoria, cadê você, minha assessoria? O Guma é o quinto dan, né, em jiu-jitsu, um negócio assim. Quinto dan em jiu-jitsu, tá pensando o quê mesmo? Não sei nem se existe isso. É o elemento surpresa. Elemento surpresa. Vamos Valeu. embora? Valeu. Amanhã a gente está de volta ao vivo, como sempre. Até lá. Bora, Paulo França. Vamos lá. Vamos nessa.